A pior parte do dia nem é o que acontece, é o relatório mental que você precisa prestar para todo mundo sobre por que está calado. Você ensaia a voz mansa, o sorriso de canto de boca, a desculpa ensaboada para o outro não achar que a culpa é dele, quando na verdade a única coisa que você queria era sumir de fininho. Você já reparou na quantidade de parágrafos invisíveis que a gente carrega antes de falar qualquer coisa? Não é nem o que vai dizer, é o pré-texto. O prólogo. Aquele cuidado cirúrgico para escolher as palavras de um jeito que ninguém se ofenda, ninguém entenda errado, ninguém ache que você tá grosso, impaciente ou distante. Sabe aquela mensagem no WhatsApp que você apaga 3 vezes antes de mandar? Olha, eu adoraria ir, mas é que eu realmente tô no dia meio cheio, sabe como é, acumulou umas coisas aqui, mas juro que na próxima eu colo. 3 linhas e meia para dizer um simples não vou. A gente gasta tanta energia traduzindo a nossa própria vontade para o idioma dos outros que, quando chega a hora de viver a tal vontade, a bateria já acabou. Pensa na cena. Domingo à noite, luz amarela da sala, aquela preguicinha clássica de fim de semana que já vem com um gostinho de culpa misturado. O celular vibra em cima da mesa de centro. Um grupo de amigos combinando um rolê meio em cima da hora para a terça-feira seguinte. Na hora, o seu corpo inteiro diz não. A sua coluna encolhe no sofá só de pensar em pegar trânsito, estacionar, falar alto para o garçom ouvir e fingir que a semana não tá batendo na porta. Mas aí o dedo já começa a deslizar pelo teclado. Você não manda só um não posso. Isso pareceria rude. Rude para quem? Para uma abstração social que habita a nossa cabeça e que fica fiscalizando a nossa simpatia o tempo todo. Então você inventa uma nuance. Diz que tem um compromisso antigo, ou que prometeu ajudar um familiar, ou simplesmente cria uma curva retórica tão complexa que, se alguém fosse auditar a sua vida, ia achar que você é a pessoa mais ocupada do hemisfério sul. E tudo isso por quê? Porque a gente tem um pavor profundo de ocupar espaço sem pedir licença. A gente vive como se existisse um cartório invisível validando cada movimento nosso, onde a gente precisa carregar o carimbo da justificativa em 2 vias. Se você pede um prato sem cebola no restaurante, você se justifica para o garçom. Se você decide ir embora de uma festa mais cedo, você passa meia hora explicando para as paredes que amanhã o dia vai ser puxado. Se você simplesmente decide ficar em silêncio numa conversa de grupo onde todo mundo está destilando certeza sobre um assunto que você acha irrelevante, você sente que precisa mandar desculpa à ausência. Tomei off esses dias. Como se o mundo estivesse constantemente prestes a abrir um processo contra a nossa apatia. Spinoza, lá no século XVII, falava uma coisa que parece meio óbvia, mas que a gente passa a vida inteira ignorando. Cada coisa, na medida do que está em si, esforça-se por perseverar no seu ser. Em bom português, e traduzindo para a nossa bagunça mental de terça-feira, a nossa tendência natural é existir na nossa própria direção. É gastar energia para manter a nossa integridade, e não para prestar contas da nossa gravidade para os planetas ao redor. Mas o que a gente faz? A gente gasta a nossa conatus, essa força vital que o holandês descreveu, explicando por que a gente quer a paz. É uma ironia cruel. A gente gasta mais energia justificando o descanso do que se estivesse trabalhando, e mais energia explicando o afastamento do que se estivesse presente. Sabe quando isso fica mais nítido? Naquelas pequenas recusas cotidianas que parecem crime de lesa pátria. A pessoa te manda um áudio de 7 minutos no WhatsApp. 7 minutos. O equivalente a um podcast de opinião sobre um assunto que ninguém pediu. Você olha para a barrinha de progresso verde ali na tela e sente um peso no peito. A primeira reação não é nem ouvir, é calcular o dano. Quanto tempo eu vou demorar para responder? Se eu mandar um emoji só, vai soar passivo-agressivo. Se eu demorar 2 horas para dar visto, a pessoa vai achar que eu tô bravo. Aí você escuta, suspira, e começa a redigir a tréplica diplomática. Amiga, nossa, adorei sua reflexão, super compreendo seu ponto, só não consegui responder antes porque o dia foi um caos, mas concordo com você nisso e naquilo, porque essa ânsia de validar o outro antes de validar o próprio silêncio. Porque a gente acha que o outro não consegue suportar a nossa simples ausência de opinião imediata? Tem uma frase do filósofo coreano Byung-Chul Han que aponta para uma prisão sutil da nossa época. A sociedade do cansaço não é aquela em que o chefe te chicoteia na praça pública, mas aquela em que nós mesmos nos transformamos em carrascos de nós mesmos, achando que a nossa utilidade e a nossa simpatia precisam ser infinitas. A gente se explora em nome da boa vizinhança digital e emocional. A gente quer ser amado por todo mundo o tempo todo, o que é estatisticamente impossível e psicologicamente catastrófico. O resultado é essa exaustão que não passa dormindo. Você acorda no sábado de manhã, dormiu 8 horas, mas a alma continua com olheira. Por quê? Porque a sua alma passou a noite inteira revisando os e-mails mentais de todas as vezes em que foi polida demais com quem não merecia, e evasiva demais com o que realmente importava. A gente tem medo do silêncio que se segue a um não seco. Porque a justificativa funciona como um amortecedor. Ela é o airbag da rejeição.
Quando você diz não posso porque tenho que levar o cachorro no veterinário, você transfere a culpa para o cachorro. O cachorro vira o escudo entre a sua vontade e a expectativa do outro. É como se a gente nunca pudesse simplesmente dizer, não quero. Ou não quero dói na orelha de quem ouve porque fomos educados na crença de que a nossa vontade individual é uma ofensa à coletividade. Como se o desejo do outro fosse um boleto vencido que a gente é obrigado a pagar com juros de afetuosidade. Experimenta, só uma vez, cortar a gordura da frase. Aquela mensagem que você recebeu de um conhecido meio distante chamando para tomar um café que você sabe que vai ser chato e durar 3 horas. Em vez de inventar uma novela mexicana sobre a sua agenda, você digita, obrigado pelo convite, mas dessa vez eu vou ficar de fora. E aperta enviar. Pronto. O mundo não vai acabar. O sol vai nascer no dia seguinte com a mesma cara de sempre, os juros não vão subir por causa disso, e a pessoa do outro lado da tela, no máximo, vai pensar por 10 segundos e seguir a vida dela. Mas para você, o espaço que se abre dentro do peito é gigantesco. É como tirar um sapato 2 números menor depois de um dia inteiro andando na calçada quente. O problema é que a gente foi treinado para acreditar que a nossa paz precisa de álibi. Que a gente só tem o direito de sumir, de recusar, de desacelerar ou de simplesmente não ter nada a dizer se apresentar um atestado médico da alma. E é aí que o bicho pega, porque a vida real não tem RH para assinar o seu pedido de resguardo. Quem tem que assinar é você, e é justamente isso que a gente tem mais dificuldades de fazer. A verdade é que a gente passa boa parte dos dias tentando antecipar o julgamento alheio. É um exercício mental exaustivo, quase olímpico. Você não tá só vivendo a sua vida, você tá narrando a sua vida para um tribunal invisível que só existe na sua cabeça. Antes de recusar o convite, você já ensaiou a desculpa 3 vezes no espelho. Antes de sair mais cedo da mesa do bar, você já calculou o tom de voz para que ninguém ache que você tá chateado, ou cansado, ou antipático. Você gasta mais energia justificando o seu cansaço do que propriamente descansando. E aí o repouso nunca descansa de verdade, porque ele vem acompanhado daquela culpa mansa, aquela pulga atrás da orelha que diz que você devia estar sendo mais sociável, mais disponível, mais útil, mais agradável. Sêneca, escrevendo lá na Roma antiga para um amigo que não parava quieto de tanto viajar e inventar ocupação, soltou uma frase que parece ter sido escrita hoje de manhã, no meio do caos de uma segunda-feira qualquer. A urgência de ocupar a mente com 1000 coisas é sinal de uma alma agitada. Só que hoje a gente não agita a mente só com trabalho ou viagens. A gente agita a mente com a necessidade patológica de validação preventiva. A gente explica a nossa própria existência como se pedir desculpa por existir fosse a taxa de câmbio obrigatória para conviver em sociedade. Pensa na cena daquela tia no grupo da família mandando um áudio de 4 minutos no domingo à tarde. Você ouve os primeiros 10 segundos, percebe que o assunto vai render 3 voltas em torno do próprio umbigo e decide não responder na mesma hora. Aí, o relógio marca 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. A notificação continua ali, cinza, silenciosa. No minuto em que você decide que só vai responder mais tarde, ou até no dia seguinte, porque você simplesmente não tem cabeça para debater a receita do bolo de fubá da vizinha, o estômago dá uma apertada. Vem aquela sensação infantil de que você tá de castigo, de que você cometeu uma infração grave no código de ética da simpatia familiar. E aí você começa a maquinar. Será que eu invento que o celular travou? Será que eu digo que estava sem bateria? Será que eu peço desculpas pela demora? Por quê? Porque a gente sente essa necessidade urgente de se desculpar por estar vivendo no nosso próprio ritmo. Parar de se explicar é, no fundo, recuperar a soberania sobre o próprio tempo. É entender que o seu silêncio não é uma agressão ao outro, é apenas a preservação de si mesmo. Quando você para de dar satisfação sobre cada escolha miúda, porque você comprou esse tênis, porque você não quis ir naquela festa, porque você prefere ficar em casa olhando para a parede no sábado à noite, você devolve o peso das coisas para o lugar certo. É claro que isso assusta no começo. As pessoas ao redor, mal habituadas com a sua nova economia de palavras, vão estranhar. Vão perguntar 2 vezes. Vão olhar com aquela cara de quem não entendeu se você tá bravo ou só distraído. E é justamente nessa hora que o teste acontece. É nessa hora que a tentação de voltar ao velho hábito de falar demais, de justificar cada passo, de pedir desculpa por respirar, bate forte na porta. Mas se você resistir a esses 3 segundos de pânico social, se você aguentar firme no seu canto sem preencher o silêncio com tagarelice defensiva, algo extraordinário acontece. O ar parece que entra mais fundo no pulmão. A vida desacelera para a velocidade real dela, que é muito mais lenta do que a gente imagina. Você percebe que o mundo não gira em torno da sua aprovação constante, e que, ironicamente, as pessoas passam a te respeitar muito mais quando percebem que a sua palavra é definitiva, que o seu não precisa de nota de rodapé, e que o seu sim é genuíno porque não é dito por obrigação.
Então, da próxima vez que você se pegar montando aquela defesa complexa na cabeça só porque decidiu ir embora mais cedo, ou porque recusou um favor que não podia fazer, ou simplesmente porque quis ficar quieto num canto enquanto todo mundo fala alto, para. Corta a frase pela metade. Deixa o ponto final fazer o trabalho dele. Respire fundo, olhe ao redor, sinta o peso dos seus próprios pés no chão. O resto é ruído. E você não tem obrigação nenhuma de fazer barulho para provar que está vivo. É isso. Vai lá viver. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o leak aí.